Olá, vamos continuar a estudar a estrutura atômica. Vamos ver agora um modelo muito importante, galera, que é o modelo atômico de Rutherford. Rutherford ele se baseou numa experiênciazinha que ele fez. Como é que era a experiênciazinha dele? Ele pegou um material radioativo, o polônio, colocou dentro de uma caixinha de chumbo, tá? Pegou uma lâminazinha bem fininha de ouro, coisa de 0,0001 milímetros. Por que o ouro? Porque o ouro é o material mais maleável que nós temos, é o material mais fácil de formar a lâmina. Ou seja, seria a lâmina mais fina que ele iria conseguir formar, tá? Esse material radioativo dentro da caixinha de chumbo, porque a radiação não conseguia atravessar o chumbo, e aí essa radiação, ela tinha um buraquinho aqui na frente, ó, um orifício aqui na frente, onde a radiação saía. Rutherford sabia que essas partículas aqui eram partículas alfa, e essas partículas aqui eram partículas positivas, tá? Positivas e pesadas. O que é que Rutherford imaginava? Ele imaginava que todas as radiações iriam atravessar essa laminazinha de ouro. Ele, quando foi explicar o modelo atômico dele, ele falou assim: imagine uma bala de canhão, você atirando numa folha de papel. Qual é a chance dessa folha de papel segurar a bala de canhão? Zero. Então ele imaginava que todas as partículas alfas, elas iriam passar direto. E aí, para comprovar isso aí, ele colocou um material aqui chamado sulfeto de zinco, ZNS. O que é que esse material serve? Servia para identificar onde é que a radiação ia batendo. Ó. Então a radiação vai batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui. Para surpresa dele, ele viu que tinha radiações que desviavam. E aí ele disse: como é que pode desviar? Lembra que o modelo atômico até então é o modelo atômico proposto por Thomson, que é o do pudim de passas. Então todas as partículas deveriam passar direto. E aí ele viu que tinha algumas que desviavam e tinha algumas que chegavam até a retornar. Ó, ela vinha aqui, batia na lâmina de ouro e chegava até a retornar. A grande maioria passava direto. Aí ele disse: se isso aqui está acontecendo, então o modelo atômico não pode ser o modelo proposto por Thomson. E aí ele fez aqui, ó, tá aqui o esqueminha da animação. A radiação batia na lâmina de ouro, a maioria passava direto, algumas desviavam e tinha umas que chegavam até a retornar. Tá legal? E aí ele propôs um novo modelo atômico. Ele disse o seguinte: o átomo teria uma parte central, esta parte central ele chamou de núcleo, onde teriam as partículas positivas, ou seja, os prótons, e uma parte periférica chamada de eletrosfera, aonde estariam os elétrons. Tá legal? Ele disse que o núcleo, o raiozinho do núcleo, em relação ao raio da eletrosfera, o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor. Ou seja, você imagina um campo de futebol, bota uma formiguinha no meio do campo, seria o núcleo. E a arquibancada todinha do campo de futebol seria a eletrosfera, tá? A maioria dos raios iriam passar direto, ó, porque iriam passar nesses espaços vazios. O que viesse de frente com o núcleo, batesse de raspão com o núcleo, iria desviar. E o que batesse de frente com o núcleo, ele iria retornar. Então o núcleo ele é muito pequeno e denso, tá legal? Agora a gente tem um probleminha aqui, ó. No núcleo a gente tem as cargas positivas. E a gente sabe que cargas iguais elas se repelem. Mas o núcleo é muito pequenininho. E aí essas cargas estão muito perto. Então vai haver a repulsão. E aí para diminuir essa repulsão, apareceu uma nova partículazinha. Tá aqui, ó. Essa nova partículazinha, ela foi chamada de nêutron. O nêutron, galera, foi descoberto por um carinha chamado de Chadwick. Chadwick foi quem descobriu o nêutron. Qual é a função do nêutron no átomo? É diminuir a repulsão entre os prótons, beleza? Então, o que é que a gente tem no átomo agora? A gente tem prótons, a gente tem nêutrons e tem elétrons. Legal? Aí, olha, quais são as características dessas partículas? Prótons, nêutrons e elétrons em relação à carga e em relação à massa. Os prótons são partículas positivas, os nêutrons não têm carga
e os elétrons têm carga negativa. A massa, galera, aqui ó, a massa de um próton é uma massa relativa, é de uma unidade de massa atômica. A massa de um próton 1, a massa de um nêutron 1 e a massa do elétron 1 sobre 1836. Isso aqui é aproximadamente igual a 0. Então olha só, essas três partículas subatômicas, três partículas elementares da matéria. Próton é positivo, nêutron não tem carga, elétrons são negativos. Em relação à massa, o próton tem massa de 1 unidade, o nêutron tem massa de 1 unidade e a massa do elétron ela é desprezível. Legal, galera? E aí, como é que a gente calcula a massa do átomo? A massa do átomo, galera, a gente vai representar pela letrinha A. Massa do átomo. É diferente de um outro assunto que a gente vai ver lá na frente, chamado de massa atômica. A massa de um átomo, ela é dada pela soma dos prótons, mais a soma dos nêutrons, mais a soma dos elétrons. Sendo que o elétron ele tem massa desprezível. Então a gente vai tirar. Então a massa de um átomo, ela será dada pela soma dos prótons, mais a massa dos nêutrons. Massa do átomo, soma de próton mais nêutrons. Legal? Outro ponto importante aqui é o número atômico. O número atômico é a identidade do átomo. E aí, para identificar um átomo, a gente vai usar uma dessas partículas. O número atômico, galera, a gente representa com a letrinha Z. E qual foi a partícula escolhida para identificar um átomo? Foram os prótons. Por que os prótons? Porque a gente vai ver já já que o elétron ele entra e sai do átomo facilmente. Então a gente não pode estar mudando a identidade do átomo. Nêutron, se eu tiver um próton só, eu não preciso ter nêutron. E aí como é que eu vou identificar o átomo? E aí sobrou o número de prótons, tá legal? O número atômico é igual ao número de prótons. E o número atômico é quem identifica a substância. Então a representação atômica, como é que a gente representa um átomo? Tá aqui um átomo X qualquer. Nesse cantinho inferior esquerdo, a gente coloca o número atômico. E na parte de cima, a gente coloca a massa do átomo. Ou, outra maneira, está aqui o elemento X, número atômico aqui e a massa aqui. Então a massa tanto pode vir no canto superior esquerdo, como pode vir no canto superior direito. Legal? Então vamos ver aqui, ó. Se eu pegasse, por exemplo, o Na1123 e perguntasse a vocês qual é a massa desse átomo. A massa desse átomo é 23, que é esse númerozinho aqui de cima. Qual é o número de prótons? O número de prótons é igual ao número atômico. Então tá aqui nesse cantinho esquerdo aqui, ó. Então o número de prótons, 11. Qual é o número de nêutrons desse átomo? Galera, a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Se a gente passar os prótons para o lado de cá, a massa menos os prótons é igual aos nêutrons. Então, para achar os nêutrons, ó, basta pegar o número de cima menos o número de baixo. Será a massa menos os prótons. 23 menos 11, 12 prótons. Se eu perguntar qual é o número atômico, o número atômico é igual ao número de prótons. 12 nêutrons. Eu falei prótons aqui, 12 nêutrons. Então, o número atômico, 11 também. Se eu perguntar qual é o número de elétrons, galera, tem alguma carga aqui? Mais alguma coisa ou menos alguma coisa? Não. Então, este átomo ele está neutro. Se ele está neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ou seja, ele também apresenta 11 prótons. Legal? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. Alumínio, 13, 27, 3 mais. E aí, se eu perguntar a vocês, qual é a massa desse átomo? 27. Qual é o número de prótons desse átomo? 13. Qual é o número de nêutrons? Como é que calcula o número de nêutrons? O de cima menos o de baixo. 27 menos 13, 14. Qual é o número atômico? É igual ao número de prótons, 13. Qual é o número de elétrons? Note que agora eu tenho uma cargazinha aqui, ó. Se a gente tem uma cargazinha, então a gente tem que ver se ganhou ou perdeu o elétron.
Nesse caso ele está positivo. Se ele está positivo, a gente chama isso aqui de cátion. E o que quer dizer cátion? É um átomo que perde elétrons. Então nesse caso ele perdeu elétrons. Perdeu quantos? 3. Se ele não tivesse perdido, ele teria quantos elétrons? 13. Como perdeu 3 elétrons, então ele ficou com 10 elétrons. Tá legal? Então, desta forma nós representamos o modelo atômico. Em relação à semelhança atômica, a gente tem 4 situações. Os átomos isótopos. Isótopos são átomos que têm número de prótons iguais. E a massa é diferente e os nêutrons é diferente. Porque se eu tiver tudo igual, não vai ser semelhante. Eles vão ser iguais. Isótonos são átomos que têm número de nêutrons iguais. Isóbaros, massa igual. E isoeletrônicos, elétrons iguais. Legal? Então, esta parte é a parte importante da estrutura atômica de Rutherford. Vamos fazer os exercícios agora e até a nossa próxima aula. Um molde beijo. Tchau, tchau.